Olá, amados, estamos de volta. Tu tá aqui, meu amor? Voltei! Oi, gente! Segundo momento, né, da nossa disciplina Educação De filhos. Fala sério, amor, é fácil educar filhos, não é? Mamão com açúcar. Não, Não, gente, não é fácil, não é não. fácil. A gente sabe que não é fácil e nós estamos aqui buscando cooperar ainda mais com aquilo que o Senhor está fazendo, né, nas nossas vidas, né, amor? Tá? Primeiro e também na vida de todos vocês que estão aí. Sabemos dos desafios que enfrentamos, nós pais, num tempo como esse, certo? E muitas vezes sem a preparação devida, né, coração? Quantas faculdades você fez para ser mãe? Nenhuma, e não vem com manual de instruções a princípio. Entenda. Porque nós temos um Olha que manual de interessante. instruções. Temos, mas olha que interessante. Muitas vezes as pessoas estudam 4, 5 anos para se formar em algo específico, vamos dizer assim, eu estudei para me formar em pedagogia, né? E depois eu fiz uma pós-graduação ainda, foi mais 1 ano e meio em neuropsicopedagogia. E aí eu pergunto assim, ó, eu estudei, mas quanto de fato eu estudei, me dediquei e investi para ser o melhor pai? Parou para pensar nisso? E o que será que é mais fácil? O que você acha que é mais fácil? Ser pedagogo ou educar filhos segundo a vontade de Deus, num tempo como esse? O que será, amor? Pois então. Então, amados, nós estamos aqui para continuar o nosso avanço. Lembrando que, diferente do que a Laura falou, né, o propósito desse curso Não é dessa ter disciplina, pais bonzinhos. não é formar pais bonzinhos que façam as vontades dos filhos, né? Definitivamente não é. Mas esse curso, ele serve, essa disciplina, ela serve para que nós, filhos, possamos fazer melhor a vontade De Deus. do nosso Pai. Exatamente isso. Então, lembrando, né, a gente tem muita coisa para ver hoje, certo? Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre identidade, certo? Sobre os alvos da paternidade bíblica. E só lembrando qual é o objetivo da paternidade bíblica, que é tornar os filhos autênticos discípulos de Jesus, espelhando a sua imagem, capacitados a ouvir e obedecer a voz do Deus Pai, cheios do Espírito Santo para cumprir o propósito de estabelecer o governo de Deus na terra. A gente sabe que o governo de Deus só se dará de fato quando Jesus vier. Mas nós precisamos, como embaixadores da parte de Cristo, precisamos começar a trabalhar, cooperar para esse plano de Deus. E preparar os nossos filhos. Exatamente. Para esse tempo. Meu Deus, isso é forte, né, amor? Então eu quero dizer para vocês, nós somos pais Sarah Connor. Verdade, nós somos pais Sarah Connor. Você conhece a Sarah Connor? A Sarah Connor é um personagem do filme O Exterminador do Futuro, onde o Arnold Schwarzenegger é o T-800, que é um robô, né? É um robô que foi enviado do futuro para matar um que seria o futuro líder da rebelião da resistência contra as máquinas. Então, no futuro, as máquinas vão dominar o planeta, né? Nesse filme, Exterminador do Futuro, certo? Então, assim, existe um herói da resistência, que é o John Connor. Só não pode dar spoiler. Já recebeu spoiler, desculpa, eu nem dei alerta. Depois tem que botar um alerta, spoiler. Mas, amor, esse filme já é antigo. Mas é que tem gente que não assistiu ainda. Amor, não dificulta, amor. Agora já foi o spoiler, tá? Não vou voltar a gravar. Então vamos lá. Então nós somos pais Sarah Connor. Por quê? Porque essa mãe, no segundo filme da série, ela simplesmente está num hospício, ela está internada porque chamavam ela de louca. Porque ela tinha uma forma de educar o seu filho, porque como ela sabia o que ia acontecer no futuro, então ela começou a preparar o seu filho. Então todo mundo chamava a Sarah Connor de louca. Porque quando ela falava, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vocês precisam se preparar. Todo mundo chamava de doida. E ela começou a preparar aquele rapaz. Então ele sabia manejar armas, ele sabia com pouca idade dirigir carros, então ele sabia coisas de comunicação. Então até o código Morse ela ensinou para ele, isso foi muito útil no final do filme, já dei outro spoiler. Tá?
Então, assim, nós somos pais, Sarah Corno, por quê? Porque nós estamos preparando filhos não para viver apenas nesse tempo presente, para que eles sejam bonzinhos, sejam bem educados, não. Nós estamos preparando filhos para viver num tempo de extrema dificuldade. Um tempo onde ser um cristão vai ser alvo de cada vez mais perseguições. Então, nós estamos preparando filhos para esse tempo, para o tempo que virá, o tempo da volta do Senhor, amados. Então, esse tempo da volta do Senhor, você que ainda não fez o curso Fim dos Tempos, faça. E se você já fez, você sabe do que eu estou falando. Que tipo de tempo nós teremos próximos da vinda de Cristo? E os nossos filhos estarão lá, né, amor? E espero que preparados. Em nome de Jesus, né, amor? Esse é o nosso amor? papel. Esse é o nosso papel. Nosso papel é nós estarmos nesse lugar e preparar os nossos filhos para estar nesse lugar. Exatamente. E tem um versículo, né, que eu vejo como alvo central da paternidade bíblica que precisamos exercer. Está lá em Romanos 8, 29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui que Paulo está falando aos romanos, que na verdade nós precisamos, Cristo é o primogênito, mas nós precisamos ser também semelhantes a Cristo. Então é isso que os nossos filhos precisam ser. O alvo é que os nossos filhos sejam semelhantes a Cristo. Mas quem mais precisa ser semelhante a Cristo, amor? Só os nossos filhos. Não, começa por nós, né? Começa por nós. Não tem como os nossos filhos serem algo que nós não somos. Exatamente. Então, juntando isso, o alvo da paternidade bíblica é gerar o caráter de Cristo. Mas por quê? Simplesmente Efésios 2:10 é o versículo que sempre falou demais comigo. E também, né, se você já fez o alinhamento vocacional, você já sabe que é o versículo central do nosso curso. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Então vamos lá, paternidade bíblica, tornar os nossos filhos semelhantes a Jesus, para que eles façam algo que Deus os chamou, que Deus os preparou para fazer. Entenda, aqui nós falamos de identidade e falamos de propósito. Quem eles são e o que eles precisam fazer. Então, esse, meu amor, é o nosso trabalho como pais, prepará-los para cumprir isso, para ser aquilo que eles foram chamados a ser e fazer aquilo que Deus os preparou, né? Aquilo que Deus preparou para que eles fizessem, certo? Para que eles andassem as boas obras, manifestar a imagem de Deus na terra, para que Jesus seja real para alguém. E aí nós conversamos também sobre alguns fundamentos, certo? Alguns fundamentos. Os pais reconhecem a sua identidade e o seu propósito em Deus. Como que eu posso, amor, ajudar? Né? Como que nós podemos ajudar a Amanda e a Laura se nós estamos perdidos no nosso propósito? Não tem como. Na nossa identidade. Não tem como. Primeiro a gente precisa estabelecer em nós, né? Ver aquilo que o Senhor depositou como um chamado, como um propósito na nossa vida. E aí sim a gente consegue transferir isso para os nossos filhos e ajudá-los a descobrir isso. Outro ponto, né? Que os filhos não completam a família. Não, gente. Não. O que nós estamos esperando, amor, né? Elas vão casar, né? A gente tá assim, nossa, Senhor. Não que é para acelerar o tempo, né? Mas, não, a gente quer que elas casem logo pra gente poder aproveitar a nossa vidinha. Isso, fica eu e ela. Viajar um monte. De novo, né, amor? Aí nós vamos visitar todo esse povo aí, ó. Vamos visitar vocês aí, gente. Mas entenda, porque elas não são para sempre. Nós temos, vocês já viram, né, 2 filhas. Então, a Amanda e a Laura não são para sempre na nossa vida. Não. Mas a minha esposa, essa aqui sim. Essa aqui é osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Entende, amigos? Então, e os filhos, né, eles não são nossos, eles são do Senhor e para o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive os nossos filhos. Os filhos, exatamente. E os pais também, nós somos como mordomos, certo? Nós temos uma relativa posse
por um determinado período. Mas isso tem um objetivo, nós temos que fazer a vontade do nosso Senhor. Então nós somos mordomos, nós não somos donos dos nossos filhos. Não, certo? Bom, então o princípio da paternidade bíblica gerar o caráter de Cristo, certo? E aí nós temos alguns alvos que nós precisamos começar a cuidar em relação à paternidade bíblica. Nós vamos trabalhar agora alvos extremamente específicos. E o primeiro deles é a restauração da identidade. Se tem algo que tem sido extremamente atacado desde o início, e nesses dias muito mais, é a questão da identidade. Como nós temos visto pessoas, amor, sem identidade. Mas por que Satanás trabalha tanto para roubar a identidade? Porque sem identidade não tem propósito. Exatamente. Exatamente. E olha só, e a nossa identidade ela é dada a partir da nossa origem. Quem tem identidade não negocia os seus princípios. Sabe para onde vai. Então, o alvo de Satanás é roubar a identidade porque ele rouba o propósito. Então, agora, se eu sei a minha origem, se eu sei a minha identidade, eu também sei o meu destino. E aí que entram a verdade de Deus e também tem a mentira de Satanás. Porque, lembra, sempre existirão dois caminhos. Sempre, né, amor? São duas árvores. A árvore da vida, a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Então, sempre vão ser, né? Não se desvie nem para a direita. Nem para a esquerda. Existem sempre dois caminhos. Escolha, pois, a bênção e não a maldição. Então, sempre vão ser dois caminhos para a gente escolher. Então, a verdade de Deus, que os filhos de Deus, eles têm a sua origem no céu. Não foi lá, não fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Mas não é isso que a gente aprende, né? Não é isso que a gente aprende, amor? O que a gente aprende? A gente aprende que a gente veio de uma outra criatura. Ah, a gente aprende que a gente veio do macaco, certo? Então são duas origens. Então, somos ou os filhos de Deus ou somos filhos do acaso. Né? De uma grande explosão, a gente viu isso no origem e propósito da família, certo? Essas duas origens, elas são extremamente determinantes para o tipo de comportamento que teremos. Ou vamos nos comportar como filhos de Deus, ou simplesmente vamos nos comportar como animais. Simplesmente baseados nos nossos desejos e nas nossas necessidades. Isso nós já vimos. E também, né, como filhos de Deus, nós fomos criados com um propósito. E, segundo a mentira de Satanás, a gente surgiu. E quem surgiu do nada vai permanecer no nada. Do nada. E não porque vai aí lugar a nenhum. teoria da evolução fala que o homem, né, os animais, nasce, morre, nascem, crescem, reproduzem e morrem. E não é assim pra gente. Outra, a verdade de Deus. Homem e mulher. A mentira de Satanás, você pode ser o que você quiser. Né? Você pode escolher. Pode escolher. Não, até você... Gente, você pode escolher. E assim, não, e detalhe, hoje as coisas estão tão difíceis, amor, porque tem pessoas que estão, tem coisas assim, que tem gente que acha que é animal, sabia disso? Tem gente que bota chifre, é coisa assim, é uma transformação total, uma degradação total do ser humano, sabe? Mas principalmente a questão da identidade sexual, nós vamos conversar bastante sobre isso. Mas continuando, a verdade de Deus, cultivar e guardar. E a mentira de Satanás? Consumir. Consumir. Que nós somos o ter. Consumidores. Lembram do primeiro momento que o homem é o único ser criado que produz o seu próprio alimento? Todos os outros são consumidores. E o que Satanás tem tentado trabalhar é que todos sejamos consumidores, exatamente. A verdade de Deus, sujeição. Nós precisamos ser sujeitos à sua vontade. E a mentira de Satanás, independência. Você não precisa prestar contas para ninguém. É a liberdade. Você pode fazer o que você quiser, que não terá consequências. Foi exatamente isso. Mentira. Que são as mentiras, né? Então, avançando.
Como é que nós vamos começar a trabalhar no quê? Qual é a principal coisa, a primeira coisa que Satanás, a primeira situação que Satanás tenta derrubar? A nossa identidade sexual. Exatamente. Porque a primícia da identidade é a identidade sexual. Porque quando Satanás, né, quando é trabalhado, quando é roubado essa identidade sexual, todo o restante fica comprometido. Porque se você, por exemplo, foi, né, para ser uma grande mulher de Deus, no momento que a sua sexualidade já é tocada, já é transformada, você já não vai conseguir nem ser mulher, quanto muito uma mulher de Deus. Entende? E nunca num tempo como esse, isso foi tão difícil. Foi tão difícil. Por quê? Porque existe hoje a ideologia de gênero, mas nós vamos conversar sobre a identidade que Deus dá, a identidade biológica. Porque Deus não erra. Deus erra? Não. Não. E Deus fez macho e fêmea. Homem e mulher. Exatamente. Deus fez macho e fêmea. Homem e mulher é uma construção que nós, como pais, também precisamos trabalhar. Certo? Macho e fêmea Deus fez. Certo? Ponto final. Não tem nada depois disso. Mas agora, homem e mulher precisa ser construído. E é aí que eu vejo as grandes dificuldades que os pais encontram hoje em dia. No meu tempo, eu brinquei de carrinho. E eu brincava de boneca, de fazer comidinha. Eu joguei bola. Joguei muita bola, futebol. Eu brincava com as panelinhas. Eu fazia comida de terra e a amor? grama era temperinho. E tu botava bastante temperinho. Não tinha louro naquela época. Oh, meu Deus. Eles já fizeram a disciplina matrimônio, amor. Eu esqueci do louro, você não vai esquecer nunca. Mas entenda, existiam alguns balizadores que nos ajudavam nisso. E hoje, amados, é tão complicado essas situações. Hoje, o tipo de criação apegada que muitas vezes acontece, né, coração? Os pais não estão conseguindo mais identificar e ver isso como a primazia da identidade de uma criança. Não existe mais uma preocupação, porque naquela época também não existia. Simplesmente era natural, era normal. Era normal. Era normal, né? Então o menino vestia azul, a menina vestia rosa. E aqui nós não queremos ser assim, pessoas ultrapassadas. Ah, pastor, tudo mudou, tudo mudou. Não, amado, tem algumas coisas que não mudaram, não. Homem continua sendo homem e mulher continua sendo mulher. Menino continua sendo menino e menina continua sendo menina. Isso não vai mudar para Deus nunca. E nós, como pais, precisamos ser os primeiros cooperadores disso. E aí nós vamos conversar, amor, sobre algumas situações que podem trazer dificuldade e confusão nisso. Quantas e quantas vezes nos nossos aconselhamentos encontramos pais e mães com filhos com dificuldades nessa questão sexual? Muitos. É uma grande maioria hoje. Mas isso tudo tem tem uma porquê, raiz. Tem uma raiz. E a primeira raiz que nós precisamos ver é que tipo de sexo o pai e a mãe desejaram naquela criança. Gente, isso é muito sério. É muito sério. E muitas vezes a gente não dá a real importância ou não se dá por conta de o quanto isso pode influenciar futuramente na vida dos nossos filhos. A gente teve uma situação, né, de um casal que eles estavam grávidos e eles não sabiam o sexo do bebê ainda. E aí eles tiveram um momento conosco e aí a gente questionou sobre a questão dos nomes, né? Exato. Ah, qual é o nome da menina, se for menina e se for menino? E eles só tinham um nome para um. Era o nome de menino. Menino, porque ele já tinha uma menina. Porque eles já tinham uma menina, era o nome de um menino. Então eles escolheram só o nome de um menino. Aí a gente ficou assim, tá, mas eles não sabem ainda o sexo, como é que já tem só o nome de menino? E a gente questionou. Disse, não, pastor, eu tenho certeza que é um menino. Que é um menino, eu tenho certeza. E recebemos uma palavra de que era, uma confirmação de que era um menino. E aí eles iam fazer no outro dia o ultrassom. Isso. E aí, amados, a gente conversou com eles e explicamos o que acontece muitas vezes, tá? Essa questão de desejar muito o sexo de um filho. Quando o filho nasce com um sexo diferente desse desejado, acontece algo chamado rejeição. A quantidade de crianças hoje que são rejeitadas em relação ao tipo de sexo que Deus deu, ela é muito grande.
E esse foi um exemplo que ainda conseguimos, né, pela misericórdia de Deus, pela graça, eles conseguiram perceber isso e eles mudaram. E eles escolheram. Foram pro ultrassom com os 2 nomes. Detalhe, menina. Era uma menina. Era uma menina. Não era um menino. Agora teve outras situações, dentro de um dos cursos que nós ministramos também, a gente explicando sobre isso, né, a questão do quanto os pais desejam um determinado sexo de um filho e ele vem e os pais rejeitam isso, que é o primeiro sinal de rejeição. A gente explicando sobre essa questão da sexualidade, do sexo ser aceito pelos pais, porque foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu que tivéssemos 2 meninas, amor. Sim. Foi Deus. Entenda? E eu vou dizer que Deus está errado? Não. E aí a gente explicando sobre isso, e por quê? Porque acontece? O pai rejeita. Né? Ele queria um menino. Aí o pai rejeita no início. Então aquela criança ela vai buscar aquela aceitação do pai todo o tempo. E ela, de alguma forma, ela vai ficar mais apegada. Ou o pai começa simplesmente a tratar até mesmo como menino. É uma sementinha que é lançada e que na hora parece que não vai acontecer nada. Mas espiritualmente isso tem um peso muito grande. E não espiritualmente, na forma comportamental também. Também. Nós não temos tempo para conversar, abrir todas as situações nesse sentido, mas nós precisamos, primeiro, aceitar o sexo que Deus deu para os nossos filhos. A começar pelo nosso, né? Mas entenda, amados, isso é extremamente sério, sabe? E cooperar para que isso se perpetue. Porque, detalhe, e outro aspecto também que ajuda demais na identidade sexual é a afirmação de pai e de mãe. Porque, biologicamente, quem define o sexo é o homem. Porque o homem tem o cromossomo X e Y, e a mulher tem XX, certo? Então, todo homem é X e Y, certo? Então, o que acontece? Então, o homem é aquele que lança também a semente. Ele tem um papel no destino dos filhos. E o papel da mãe, ela é mais acolhedora. Então, no início, o pai, o que ele faz? Ele define o sexo. E a mãe? Ela envolve, já desde a questão do ventre, né? Exato. Ela envolve, ela nutre, ela tem essa função. Enquanto o pai tem a questão... Mas ela confirma. Ela confirma. Ela confirma a identidade sexual que Deus deu. Sim. Então o pai, aí ele coopera. Quando menina, então o pai vai chamar do quê? Princesinha do papai. Princesa linda, sabe? Acolhe, abraça, beija. A menininha do papai. Vocês lembram, né, do matrimônio? A menininha do papai. Mas aí o que acontece? Mas ela não é só a menininha do papai. Não. Ela também é a menininha da mamãe. Ela também é amada e aceita por aquela mãe. E da mesma forma, um menino. Porque, entenda, só um homem pode formar outro homem. Só um homem pode formar outro homem. E a gente não tem visto, né, amor, tantos pais trabalhando a masculinidade dos filhos. E isso, amados, é muito complicado, porque hoje, cada vez mais está difícil. Se você é jovem, se você é solteira, está aqui nos assistindo, sabe do que nós estamos falando. Como é difícil você ver homens hoje posicionados, homens de verdade. Sabe? Que podem, de verdade, manter, guardar uma família. Ela pode olhar para aquele cara e dizer assim, não, ali vai um homem de verdade. Né? Sério. Né? Responsável. Porque hoje você vê muito menino. Muito menino. Então, por quê? Porque o pai não tem afirmado essa masculinidade. A quantidade de homens, né, que já não são assim tão... Que deveriam já ter se tornado homens e continuam agindo como meninos. Isso. Mas nós estamos ainda falando da questão sexual. Quem define o homem, quem define o menino ser homem, é o pai. Só que a mãe, ela confirma. Como, amor, que a esposa pode confirmar isso, né? Essa identidade masculina de um rapaz, de um filho? Primeiro, tendo o papel do marido, do homem, do sacerdote dentro de casa muito bem resolvido. Porque ele vai ser o referencial para esse menino. O pai, o meu marido, ele vai ser o referencial de homem.
de como ele tem que... o nosso papel como esposa, como mãe, é fazer com que ele tenha esse reflexo e que eu trabalhe em algumas situações reforçando isso no menino e não transformar ele... Porque quando uma mulher valoriza o seu marido, ela está trabalhando a identidade sexual do seu filho. Quando uma mulher reconhece o tipo de homem que tem em casa, ela começa a admirar esse marido. E esse filho começa a ver o pai com outros olhos. Sim. Olha o contrário disso. Quando uma mulher começa a desdenhar, começa a não valorizar esse marido e olhar nesse marido um cara fraco, é isso que vai refletir para o filho. Nesse filho. Entenda, ele não vai ser construído essa identidade dele. O pai não vai conseguir. A mãe, ela precisa cooperar para esse aspecto. E nisso, então, nós temos encontrado extremas dificuldades. A questão do homossexualismo é uma realidade no mundo e até mesmo dentro das nossas igrejas. Porque quando uma mãe diz, né, filha, homem não presta. Passa a vida inteira escutando homem não isso. Presta. E tem realmente, né, dentro de casa, um marido, um pai que não dá esse carinho, essa atenção para a filha. Não faz esse papel. Exatamente. Realmente, para ela, vai dizer assim, não, realmente, homem não presta e eu não quero isso para minha vida. Exato. E aí, assim, daqui a pouco acaba acontecendo a questão da homossexualidade, do homossexualismo dentro de casa. E isso é uma construção que podia, muitas vezes, ser trabalhada de forma diferente. Então, nós estamos falando sobre a questão da identidade sexual, a construção da identidade sexual. Nós precisamos falar muito, muito. Nós não temos tempo para explanar tudo isso, certo? Mas o ponto principal, que nós precisamos ter um olhar específico para isso, certo? Precisamos, de alguma maneira, cooperar com esse plano de Deus, com a verdade de Deus. Então, o brincar com boneca é fundamental. Porque hoje em dia tudo é eletrônico. Então, a gente perdeu muitos daqueles balizadores que construíam essa identidade. Sim. Nos filhos, né, amor? Mas tem como brincar de casinha ainda, né? Tem. Eu sofro demais com essas minhas meninas. A Laura brinca que tá sempre grávida. Eu acho que ela vai ter tanto filho, você vó de tantos netos, porque cada pouco ela tá grávida. Coloca as bonecas por baixo da blusa e brinca de mamãe, que ela está grávida, ela vai ter um bebê. Mas se você agora nos ouviu e de alguma maneira está passando por uma situação difícil em relação à sexualidade de seus filhos, lembra que nós falamos na última aula, no final da última aula, creia que Jesus pode mudar essa história. E vocês vão ter lá com a pastora Miriam, na próxima disciplina, também na cura e restauração na família, alguns processos redentivos que vão lhe ajudar a encontrar esses processos, né? Essas situações de cura dentro da sua casa. O segundo alvo que nós precisamos trabalhar é a questão da identidade no consumo. Nós temos visto cada vez, coração, mais filhos consumidores. Pessoas, somos consumidores, na verdade. Não só os filhos. Todos. Todos né? nós. Então, tudo é me dá, me dá, me dá. É o ter. É uma sociedade extremamente almática. Então, se tem outra identidade que nós precisamos trabalhar com os nossos filhos, é a identidade de filhos de Deus, aprendendo a ser contentes. Separando desejos de necessidades. Para que eles não sejam, a sua identidade não seja firmada nas coisas. Porque muitos querem questões de marca, roupas de marca, equipamentos, porque aquilo ali trabalha, afirma a sua identidade, quem eles são. E isso, amado, é algo que hoje, mais do que ontem e menos do que amanhã, nós vamos precisar enfrentar. Se tem algo que desde o início trabalhamos em casa, que é o contentamento. Nós precisamos aprender a viver contentes. Filipenses 4:11. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Todos os pais querem que os filhos sejam felizes.
Não é, amor? Que lindo. Que lindo. Certo? Felizes. Então aí a gente acaba dando tudo. Porque a gente quer que eles sejam felizes. E que não passem pelas dificuldades que a gente passou. Exatamente. Não vai sofrer aquilo que eu sofri. Não vai passar por aquilo que eu passei. Então eu vou me ralar trabalhando, né, para dar o melhor para os nossos filhos. E aí eu acabo fazendo o quê? Eu acabo comprando o amor deles com os presentes. Eu acabo substituindo a minha presença, que vai construir identidade, pelos presentes, que vão construir identidade baseada no consumo. Isso até traz uma certa felicidade momentânea. É momentânea, mas depois gera o quê? Um vazio. Por isso que nós vemos tantas pessoas com tantas coisas, mas sempre com aquele vazio, né? Sempre buscando algo mais. E se a felicidade, né? O ser feliz, a gente não vai conquistar, porque ninguém vai, eu sou feliz. Não, eu não consigo ver, eu sou feliz. Não, nós somos alegres, nós temos um lugar de contentamento. Mas a alegria é fruto do Espírito, mas ela também é uma conquista que vem do contentamento. Porque a alegria, ela vem de um espírito grato. Você não consegue ver uma pessoa ingrata alegre. Não. Você consegue ver uma pessoa que ela trabalha a virtude da gratidão. Essa pessoa é uma pessoa alegre. E eu acho interessante, você é uma pessoa assim, né, amor? Eu sou. Você? Eu sou extremamente alegre. Mas a minha esposa é uma pessoa extremamente grata. Muito grata. Agora tem um aspecto nisso. Fala. Ela se contenta com qualquer coisa. Gente, eu sou a pessoa mais fácil de me contentar. Muito fácil. Tudo pra mim tá bom. Não tem ruim. Só que isso às vezes gera uma situação complicada para algumas pessoas. Tipo pra mim. Eu quero dar um presente pra ela. Qualquer coisa serve. Amor, qualquer coisa. Ela fica bem com tudo. Amor, o que você quer? O que você gostaria? O que você precisa? Amor, pra mim qualquer coisa tá bom. Se me der uma florzinha ali do jardim, se me der, sei lá, tem gente que vai lembrar do aparelho de louça, né? Quem já fez o matrimônio. Mas pra mim tá tudo bom, gente. Eu me contento com tudo. Mas entenda, amados, mas essa é a receita de uma pessoa grata. E uma pessoa grata vai ser uma pessoa alegre. Então, se tem algo que mais machuca um pai, é a ingratidão de um filho. E essa ingratidão, ela vem da falta de contentamento. Você dá tudo, mas ainda nunca está contente. Por quê? Porque não ensinamos a separar desejos de necessidades. E isso é algo que nós precisamos construir desde o início. A criança identificar o que de fato ela precisa ou é algo que foi a vontade que foi colocado, a vontade dela que foi sujeita. E isso nos dias de hoje é tão... Antigamente era um pouquinho mais sutil essa questão do consumo. Mas hoje é algo assim que já começa desde a época da gestação, né? Porque tudo tem que ser cheio de luzes, de sons, e tudo tem que ser... O enxoval tem que ser, o quadro tem que ser assim, sim. Incrível. E isso acaba já desde lá de bebê trabalhando essa questão. Então parece que nunca se contenta, e aí cada pouco... Aí puxando já para uma fase de infância, né, questão de brinquedos, cada pouco você vê um lançamento de algo, cada pouco, e aí são propagandas lindas, maravilhosas, e que enchem os olhos das crianças, e aí eu quero, porque eu preciso, porque a minha amiga tem, porque o fulano tem, e eu não tenho. E isso, não trabalhado na infância, vai perpetuar uma pessoa insatisfeita a sua vida inteira. Até a sua vida adulta. Exatamente. E o terceiro alvo, que nós vamos falar sobre a restauração da identidade, fala exatamente da reconciliação com Deus. A identidade de filhos, de filho de Deus. Então nós falamos sobre a identidade sexual, né? Homem e mulher. Nós falamos sobre a identidade baseada no consumo, né? No ser versus ter, que é o que os nossos filhos precisam ser e não aquilo que eles precisam ter. Então, porque eles
são, eles fazem e aí tem. Certo? E não é eu tenho, né? Para eu ter, eu tenho que fazer tal coisa e não sei nem o que eu sou. Né? Então é o ser, fazer e ter. Essa é a sequência correta de um desenvolvimento de um filho de Deus, né? Onde a identidade não está baseada no consumo e nem no dinheiro, no sucesso. E agora é a restauração da identidade de filho. Todos os nossos filhos, todos nós, nossos filhos, nascemos com uma identidade, certo, que precisa ser restaurada como filhos de Deus. E aí nós vamos para 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A principal tarefa de um pai, tarefa espiritual de um pai e de uma mãe, é conduzir os seus filhos à reconciliação com Deus através de Jesus. Isso não é um papel da igreja, não é um papel do pastor, do ministério da infância, é papel seu, pai, mãe, que está aí nos ouvindo, ou que ainda vai ser pai e mãe. Esse é o principal papel, é levar os nossos filhos a Cristo, para que eles tenham essa identidade de filho restaurada, essa reconciliação com o Pai. Esse é nós temos o ministério, uma vez nós reconciliados com Deus, através do sacrifício de Jesus, nós temos esta responsabilidade e esta autoridade para conduzir os nossos filhos para esse lugar. Eu vejo muitas famílias aparentemente muito bonitas, né? Certinhas, tudo, mas simplesmente os filhos longe da presença de Deus. E isso, amado, é algo tão sério, tão especial, e os pais, eles muitas vezes não se dedicam de forma exclusiva para isso, não exclusiva não, de forma intencional para isso, simplesmente levam na igreja, mas não, amados, isso aqui é um alvo prioritário da paternidade bíblica, conduzir os filhos a Jesus, conhecer e reconhecer a necessidade de entregar a sua vida para Jesus, o sacrifício de Jesus, o que Jesus de fato fez e o que é de nós, o que será de nós sem Jesus. E isso começa dentro de casa. Porque muitas vezes a gente espera esse retorno, essa resposta do ministério infantil, da igreja, né, do pastor, mas começa por nós, né? E para a gente passar isso para os filhos, nós temos que ter isso muito bem definido, essa reconciliação, essa figura de que nós somos imagem e semelhança, e quem é Jesus? Somos filhos de Deus. E quem é Jesus, de fato, na sua vida? A importância, a relevância, o lugar que Jesus está na sua vida. Porque entenda, o lugar que Jesus está na sua vida vai ser o lugar que vai estar na vida dos seus filhos. Certo? Porque nós não, de fato, nos submetemos ao senhorio de Cristo, os nossos filhos não vão reconhecer isso na gente. E é um alvo especial nosso, principal nosso, né? A reconciliação dos nossos filhos com Deus, através de Jesus. Então, assim também tem N coisas que a gente poderia compartilhar aqui, nós vamos falar um pouco mais isso no segundo momento, certo? Mas a gente queria fechar essa parte da primeira aula com esses 3 alvos. Eu sei que foi bastante conteúdo, bastante coisa, mas a gente precisa ter este lugar, né? Restaurar a identidade dos nossos filhos, a identidade sexual, proteger
a identidade deles, né? Proteger e ajudá-los a construir essa identidade sexual, essa identidade não baseada em consumo, mas naquilo que eles são, e essa identidade de filhos de Deus. Amém, meus amados? Então vocês vão ter um tempo agora junto ao seu facilitador, certo? Vocês vão ter esse intervalo aí, conversar sobre isso, sobre se de fato se dedicaram a esses alvos e como vão fazer também a partir de agora, né, amor? Agora é com eles. Agora é com vocês e com nós também. É isso aí, amados. Até daqui a pouquinho.